O secretário do Tesouro americano cancelou a reunião que ele ia ter com o desministro da Fazenda, o tal do Tachad. Vamos ver isso aqui? Eu peguei até o vídeo aqui para a gente analisar mais a fundo, com propriedade, e eu vou comentando aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nisso aqui. E o governo americano cancelou uma reunião do secretário do Tesouro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Brasil apostava na conversa entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, na próxima quarta-feira, para destravar as negociações sobre as barreiras aos produtos brasileiros. Só uma pausa rapidinho aqui. Apostava na conversa do Haddad, né, do Tachad, com o secretário do Tesouro. Por que eles não conversaram antes, né? O Trump ficou avisando que ia taxar 3 semanas antes da taxação realmente acontecer, né? E durante 3 semanas ninguém se mexeu. O cachaceiro mor da República não tem coragem, é um covarde, não ligou para o Trump para negociar. Fica falando que não vai se humilhar. Só que não é uma questão de humilhação, é uma questão de colocar os interesses da nação em primeiro lugar, né? Se você for olhar, a China já vem negociando com o Trump há bastante tempo. E agora as taxações da China e vice-versa estão totalmente reduzidas. Tanto a taxação da China imposta pelos Estados Unidos, como a taxação dos Estados Unidos que foi imposta pela China. Ou seja, a China deu aquele contra-ataque, né? Mas agora está todo mundo sentando à mesa e negociando. E o Pinguço Morra, ele continua sem se mexer. Por quê? A ideia dele é arranjar encrenca com o Trump. Ele quer brigar, ele quer arranjar briga para quê? Para jogar o país na lama, no lamaçal, né? E depois ele tem um pretexto de dizer, olha, agora o país está na merda por causa do Trump, por causa dos americanos. Vamos decretar aqui um estado de sítio para que eu possa recuperar a economia e jogar de vez o país no socialismo, no comunismo. Essa é a ideia desse pinguço e de toda a quadrilha dele, tá? Mas vamos lá, né? Eles agora estão com essa história de diálogo. Diálogo? Mas hoje, em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, Haddad disse que os Estados Unidos cancelaram o encontro. Segundo ele, resultado de ação de forças da extrema-direita brasileira junto à Casa Branca. Pausa de novo. A extrema-direita brasileira junto à Casa Branca. Olha, Trump não manda em nada. Quem manda é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, entendeu? O que Eduardo Bolsonaro decidir e Paulo Figueiredo decidirem, os dois decidirem juntos, aí, meu amigo, o secretário do Tesouro americano vai ter que cumprir, Donald Trump baixa a cabeça também, tem que cumprir. Olha a narrativa que esses caras inventam, né? A narrativa que esses caras inventam. A coisa é muito mais séria, muito mais profunda. Por que o Trump tá taxando o Brasil e por que as negociações não andam? Primeiro porque o pingunço do lado de cá não tem coragem suficiente para entrar em contato com o presidente americano e realmente começar uma negociação séria em prol do país. Segundo, porque ele tem o plano de jogar o país no lamaçal. A verdade é essa. E instituir aqui o comunismo como ele sempre sonhou. Desde a época que ele era deputado, que ele dava entrevistas dizendo que o plano dele era tornar o Brasil um país comunista. E ele não conseguiu fazer isso na época da Dilma, né? Pensou que a Dilma ia continuar no poder e depois ele ia jogando o país no comunismo aos poucos. Não conseguiu. Agora ele tá vendo que tá muito tarde para a idade avançada dele. Ele vai daqui a pouco ter que andar de andador e usar fralda geriátrica. E aí ele tá agora querendo acelerar esse processo. Então esse é o segundo motivo, tá? E o terceiro motivo, que é do lado do Trump, na verdade é o principal de tudo, é por isso que as sanções do Trump estão vindo, é porque eles prenderam Bolsonaro a toda pressa, né? A ideia deles é jogar Bolsonaro no calabouço, ou na verdade até matar o Bolsonaro, né? Como já tentaram. A ideia deles é essa, é destruir de vez a vida do Bolsonaro, destruir de vez a bandeira nacionalista aqui, a bandeira do conservadorismo, a bandeira da direita. E com isso eles vão atropelando tudo que são leis, vão atropelando tudo que é previsto na Constituição. E isso chegou nos americanos a partir do momento que as empresas americanas começaram a sofrer sanções e também em solo americano. Aí a galera lá despertou, opa, peraí, que história é essa? Quem é esse juiz careca aí que tá aloprando e mandando para cá ordenanças de que as nossas empresas americanas, tenham que cumprir as ordenanças dele, né? E foi aí que tudo começou a dar para trás, porque aí o Trump viu isso, viu o que estava acontecendo
com o Bolsonaro e no Brasil a mesma coisa que fizeram com ele lá depois que o Biden assumiu, e agora ele está vindo com tudo para cima. E isso também não é só sobre Bolsonaro e sobre as sanções das empresas americanas, mas é também sobre o interesse americano na América inteira, né? No continente americano inteiro. Por quê? O Brasil é um parceiro comercial muito importante. O Trump não quer deixar o Brasil de fora e fazer com que daqui a pouco o Brasil se transforme numa Venezuela e passe para o lado do eixo do mal. A ideia é essa, né? O Trump está vindo atacar com tudo exatamente para que isso não ocorra, tá? E aí vamos ver o que esse espantalho aqui vai falar. Eu vou jogar por terra as narrativas desse espantalho aqui. Vamos lá. O ministro citou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, nos Estados Unidos. A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca. A militância antidiplomática é tua mesmo, é do teu presidente. Ele é que faz a militância antidiplomática querendo briga com o Trump, exatamente porque o plano dele é jogar o país cada vez mais no lamaçal. Por que você não fala a verdade? Olha a cara de cínico dele. Ele mesmo não acredita no que ele está falando, ele sabe que é mentira, é um mentiroso. Um mentiroso quanto mais, é isso. Tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada. É uma situação completamente diferente dos demais países, porque aqui... Fica de olho nessa garota aqui, olha lá, ela tá desconfiada, toda hora ela olha pra cá. No final de cada frase ali, quando a câmera vai sair dela, ela dá uma olhadinha pra cá, ó. Dei o pause na hora, sem querer, mas consegui. Toda hora ela olha pra cá, ou seja, desconfiança. Tinha que trazer aquele cara que faz a leitura da fisiologia, né? E da fisionomia da pessoa pra ver o quanto essa galera tá mentindo e tá inventando lorota, narrativa. Vamos lá, conta mais aí, o espantalho. E há uma força política que tem expressão na vida pública e que está fazendo uma espécie de antidiplomacia. O Eduardo publicamente deu uma entrevista que ia procurar inibir esse tipo de contato entre os dois governos, porque o que estava em causa não era a questão comercial. Não há como não relacionar uma coisa à outra. A tara deles é com Bolsonaro, a tara deles é com bolsonarismo, né? Cara, é um fetiche. Se não chover amanhã no Nordeste, a culpa é do Bolsonaro. Se gear no Sul e a colheita toda for por água abaixo, a culpa é do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do bolsonarismo como um todo, tá? Esses caras dormem e acordam pensando no Bolsonaro. Pelo amor de Deus, amigo, vocês já tiraram o cara de lá, o cara não é mais o presidente. Vocês não assumem nada, não fazem nada. Nada é culpa de vocês, nada é incompetência de vocês, é só dos outros. É só da extrema-direita, né? Essa pecha que vocês tentam colar na galera do conservadorismo, é a extrema-direita. Vocês é que são a extrema-esquerda de bosta que não consegue administrar um país desse tamanho e um país tão rico como esse. Vocês estão fazendo o país cada vez mais ser jogado no limbo da geopolítica mundial. Isso é uma piada. Continua aí, Espantalho, continua aí. Porque as coisas são... não há coincidência, né, nesse tipo de coisa. E nós ainda tentamos, junto à assessoria do secretário do Tesouro, remarcar a reunião. Ela vai olhar, olhou de novo. Tá faltando agenda, então marca outra. Mas logo nós percebemos que não era o caso. Empresários do setor... Não era o caso. Sabe por que também a reunião foi cancelada pelo secretário do Tesouro americano? Por isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Avião russo da empresa sancionada pelos Estados Unidos da América pousa em Brasília e levanta suspeitas, né? O que esse avião russo veio fazer aqui? Ele veio trazer o quê? Ou ele veio buscar o quê? A gente já teve aquele episódio lá de avião da FAB levando a dona Canja, né? A dona Janja viajando Cardoso, né? Pra lá e pra cá. E teve aquele episódio que ela foi pra Rússia sozinha com um monte de coisa no avião. O que ela levou pra Rússia, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha que ela levou lá pra Rússia. Eu tenho minha opinião, mas estou só sondando aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Foi por isso aqui que o secretário de Tesouro
cancelou, principalmente foi por isso aqui que ele cancelou essa reunião. Esse foi o estopim. E ele já sabia que não tinha novidade nenhuma, porque Bolsonaro continua preso, né? Alexandre de Moraes não retrocedeu, tá dobrando a aposta. Então, meu amigo, vocês não estão querendo negociar, vocês estão achando que os Estados Unidos da América tá de brincadeira. E aí a gota d'água foi esse avião chegando aqui em Brasília, né? Sabe-se lá trazendo o quê? Ou sabe-se lá vindo buscar o quê, né? Eu tenho minhas dúvidas aí. Eu tô achando que tem riquezas do país saindo, a Deus dará para tudo que é lado. Mas, vamos lá, essa é uma especulação minha. Um avião russo de grande porte, usado em missões militares, pousou no Aeroporto Internacional de Brasília. Um cargueiro estrangeiro que pertence à empresa Aviacom Citotrans, que é alvo de sanções do governo dos Estados Unidos. Esse avião ele já foi sancionado pelos Estados Unidos em 2023. Olha aqui, ó, por ter realizado voos com cargas suspeitas para a Venezuela, tá? Então não se sabe se na época ele levou para a Venezuela armamentos ou se ele veio tirar da Venezuela gente que precisava sair às pressas, ou tirar riquezas da Venezuela, ou trazer coisas da Rússia para a Venezuela, enfim. O pouso ocorreu na manhã de domingo, 10 de agosto, às 8h12, no aeroporto Juscelino Kubitschek, segundo informou a Força Aérea Brasileira. Tá? Então, ó, não tem nada dizendo o que esse avião veio fazer aqui, só que é uma aeronave sancionada, uma aeronave que não pode sobrevoar, não pode entrar nos Estados Unidos, e ela é monitorada constantemente, tá? Pela Força Aérea Americana e pelos órgãos de controle americanos. Pois bem, o objetivo do IL-76 no Brasil, no entanto, ainda não foi divulgado e nem vai ser divulgado, né? Como aquela história lá da Janja indo para a Rússia. Botaram até segredo aí de 100 anos, não foi? Inclusive o Pinguço prometeu lá no começo do governo dele que jamais iria ter sigilo, que ia ser tudo às claras, que não ia ter nada de imputar segredo de 100 anos nas coisas feitas pelo governo dele, que ia ser tudo sempre com clareza total. E agora? É uma piada. Inclusive eu vou gravar um vídeo sobre isso daqui a pouco também. A Gazeta do Povo questionou a FAB e a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e o Itamaraty sobre o motivo de entrada da aeronave no território brasileiro, o conteúdo da carga e a tripulação, mas não obteve retorno sobre esses pontos até o fechamento da matéria. E nem vão obter, tá? É isso. Isso aqui foi a gota d'água. Vamos lá, vamos voltar lá pro vídeo. Os afetados pela tarifa de 50% têm pressa e pressionam o governo brasileiro por avanços concretos na estratégia de negociação. Os empresários têm pressa, só que o Pinguço não tem pressa, porque o plano dele é jogar o país na merda, cada vez mais na lama, né? A ideia dele é essa, ele está planejando ter quem culpar, e aí o Trump, com as sanções, ele já tem o bode expiatório perfeito. Para ele, na cabeça dele, o Trump vai receber a culpa, ele vai dizer, ó, tá vendo? O país está na merda, o país quebrou, o país está lascado por causa do tarifaço do Trump, né? Então a ideia dele é essa, querer culpar o Trump depois e pensando nas eleições de 2026, que aí ele vai ter como jogar isso para 2026, dizendo assim, agora eu tenho a solução é fazer isso, isso e isso, decretar o estado de sítio, e aí a gente vai implantar aqui uma recuperação para as empresas, vou dar dinheiro a rodo, imprimir dinheiro com a maquininha de impressão e achar que isso salva o país. Aí vai jogar cada vez mais o país numa inflação descontrolada, quebrar de vez, implantar o comunismo aqui e balbal, meus amigos. Aí é Venezuela, vira Brasilzuela, né? Brasilzuela da América do Sul. E aí, tchau, salve-se quem puder, né? A gente vai ter o pessoal catando carne podre na lixeira para se alimentar. Deus queira que não, né? Mas a gente está caminhando para isso. Enquanto lançam mão de medidas como férias coletivas, muitos têm acionado os parceiros comerciais nos Estados Unidos para um trabalho conjunto, para incluir mais itens na lista de exceções. No fim da tarde, Haddad, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o vice-presidente Geraldo Alckmin levaram ao presidente Lula as ações de ajuda aos setores mais atingidos. A medida provisória ainda não foi divulgada. Na entrevista ao Estúdio I, Haddad disse que o projeto deve conter uma linha de financiamento ao exportador. Bom, é isso, né? Então eu mostrei aqui para vocês o que está acontecendo realmente, né? Com isso, o Brasil vai caindo cada vez mais numa crise sem tamanho, né? A gente pode chegar a um ponto sem retorno aí,
por causa da incompetência dessa galera, né? Ou, na verdade, a competência deles em fazer a desgraça anunciada que eles já estão planejando há bastante tempo e avisando sempre. Só que o povo não acorda, né? Então, essa narrativa oficial distorcida que eles sempre querem colar a culpa sempre na direita, a culpa é da direita. O que acontece é que agora a gente está com esse impacto econômico gigantesco, né? Isso está afetando muito, vai ter empresas aí, já tem empresas mandando embora cerca de 500 funcionários em uma, 1.000 e poucos em outra, 2.000 funcionários em outra, e a coisa só degringolando, né? E essa questão deles usarem a prisão do Bolsonaro como questão política, isso tá deixando o Trump já a ponto de chutar o pau da barraca, né? E diante de tudo isso, o país só vai cada vez mais se tornando um pária mundial, né? Ficando para trás nos índices da geopolítica mundial e sendo enxergado como um qualquer, né? O Brasil já não tem mais força para nada, para pleitear nada, exatamente por causa desse desgoverno monstruoso que a gente vem encarando aí, né? Mais uma oportunidade perdida, né? E a imagem mais do que arranhada diante da opinião nacional e internacional também. Um ministro de Fazenda que não consegue ter uma reunião com o secretário um secretário de Estado do americano, né? Então, mais uma vez, um rasgo aí na imagem brasileira. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui chateado com essa história, mas não tem jeito, né? A gente tem que trazer isso aqui para alertar vocês. Passe esse vídeo adiante, curta, comente, compartilhe. Compartilhe ao máximo esse vídeo e deixe seu comentário aqui, isso é muito importante. Eu volto já com mais conteúdo. Um abraço, tchau!